importa o que você entrou aqui sofrendo, nós temos uma palavra para a tua vida. Fique firme, permaneça, porque vai passar. Aleluia. Não desanime. Tudo que você pediu para Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, mas Deus ouviu seu gemido. Aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele sabe, Ele conhece. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Receba nessa noite. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia. Mantenha seus olhos no Senhor e creia que vai passar. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar.
Você vai dar a mão para essa pessoa que está do seu lado. E você vai profetizar com toda a autoridade do Senhor. Que independente do que ele esteja passando, independente da dificuldade que ele esteja atravessando nessa noite, vai passar. Existe uma solução, existe uma vitória da parte do Senhor para a sua vida, para a vida do seu irmão. Existe resposta. Não há clamor que não seja ouvido. Toda oração será ouvida e atendida pelo Senhor nessa noite. Creia e vamos profetizar que vai passar. Aleluia, Jesus. Nós cremos nessa palavra. Nós cremos no poder do Senhor. Em nome de Jesus, receba aí, meu irmão. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aleluia. Nós cremos, Jesus. Nós cremos que Tu és o nosso escape. Nós cremos que Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós cremos que o Senhor é o braço forte que sustenta a Tua igreja, que sustenta o Teu povo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor aqui neste lugar. Não prevalecerão contra a igreja de Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez e pode se assentar em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, que maravilha, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui nessa noite para adorar e glorificar ao Senhor. Quem deu o melhor louvor nessa noite para o Senhor, dá um glória a Deus. Quem está feliz de estar aqui na casa do Senhor, do lado desse irmão, dessa irmã, dá um glória a Deus. Então aplauda ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Oh, glória, receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração em nome de Jesus. Que bom, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui nessa noite. Mais uma quinta-feira, o dia da conquista, o culto da conquista. E eu sei que eu e você vamos conquistar algo maravilhoso, o que o Senhor preparou para mim e para você nesta noite. Eu creio, quem crê em nome do Senhor Jesus, Deus tem preparado uma grande mesa para nós nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus. E hoje vai dar início à nossa campanha, para a honra e glória do Senhor. Irmão, se prepara, ora, seja um canal de bênção. Vamos clamar pelo mês de janeiro, pelo mês de fevereiro, ainda que nós já estamos no final de janeiro, mas o Senhor pode fazer um grande milagre na minha vida e na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Agora é o momento que nós vamos falar sobre dízimo, sobre oferta. E eu quero, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste através da live, convidar você neste momento para abrir o teu coração, meu irmão. Assim, para abençoar a casa do Senhor, assim como você entregou o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, neste momento que eu e você podemos entregar a nossa melhor oferta na casa do Senhor. E eu creio, meu irmão, que você está com o coração abençoado para dar o melhor na casa do Senhor, porque essas portas estão abertas, porque através do seu dízimo, da sua oferta, dos seus desafios que você tem feito, nós estamos aqui já há 28 anos com essa porta aberta, caminhando em glória e glória, vitória e vitória, porque aqui é um povo vencedor, um povo próspero,
em nome do Senhor Jesus, amém? Antes de falar sobre dízimo e sobre a oferta, eu creio, como a pastora orou, mandou nós orar e profetizar sobre a vida do irmão, da irmã que está aí do seu lado. Nós vamos orar agora, como nós temos o hábito de fazer, orar pelos pedidos. Irmão, isso é muito importante, é um ato profético, que aqui a missão nós temos o costume de fazer, de orar, interceder, porque a oração, ela atravessa a fronteira, e eu sei que o céu está aberto, e aqui, ó, pessoas viciadas, pessoas que estão presas, pessoas que estão num leito de enfermidade, pessoas que estão presas nos vícios, e agora, meu irmão, assentado mesmo, eu quero fazer um convite para você, como um profeta da casa do Senhor, que você possa estender as suas mãos para cá, e orar, interceder por cada um que está aqui, que escreveu um pedido, que haja salvação, que haja libertação, e eu creio que nós vamos ouvir e ver os testemunhos para a honra e glória do Senhor. Às vezes tem até parente seu aqui, então estende as mãos para cá, meu irmão, e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Soberano e eterno Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que é ligado aqui na terra, é ligado no céu, e nós como igreja, nós estamos aqui, Senhor, na brecha, para interceder, Senhor, por cada pedido, por cada vida que está aqui, Senhor, diante desse papel aqui escrito, Senhor. Nós cremos, Senhor, na salvação, nós cremos, Senhor, na libertação, Senhor, nós cremos, Senhor, na cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, através da nossa oração, do nosso clamor, Senhor, nós queremos orar por essas almas, por essas vidas que estão aqui, Senhor, que estão agora num leito de enfermidade. Senhor, que o Senhor possa curar agora. Visita aquela pessoa que se encontra enferma, visita aquela pessoa, Senhor, que está desanimada, que, ó Senhor, que ela está sem fé. Alcança agora, Senhor, através da nossa oração, Senhor, alcança, ó Senhor, as pessoas que estão aqui, Senhor, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, Pai. E assim, meu Pai, nós como igreja, nós oramos, intercedemos por esse povo, Pai, que aqui está. Senhor, em nome de Jesus, assim nós oramos, amém. E que toda a igreja diga, amém. E as palmas louvam ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, daqui a pouco o bispo, alguém vai estar ministrando aqui, falando sobre a palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar início à campanha do clamor, e você que está aí vendo nas redes sociais, vocês já viram que hoje nós vamos clamar pelo mês de janeiro, então que eu e você podemos ser um canal de bênção nesta noite, você possa clamar, meu irmão, pelo mês de janeiro, e eu sei que nós vamos alcançar, em nome de Jesus, aquilo que você ainda não alcançou, ainda nesse ano você vai alcançar nesse mês de janeiro, em nome de Jesus. E eu quero convidar os irmãos para abrir a sua palavra em Êxodo, capítulo 25, em nome de Jesus, livro de Êxodo. Nós vamos falar agora sobre dízimo, sobre oferta, em nome de Jesus. Êxodo é o livro da saída, meu irmão, minha irmã, você que conhece, e você sabe que Deus tem uma saída para a tua vida nessa noite, nas tuas finanças, porque esse é o momento que nós vamos falar sobre o dízimo e sobre a oferta. E esse é o momento, meu irmão, que é só nós podemos repreender o devorador na nossa vida, é através do dízimo e das nossas ofertas. E eu sei que eu e você estamos agora com o coração quebrantado, através desse louvor que nós adoramos ao Senhor, nós vamos dar o nosso melhor na casa do Senhor, amém? E eu quero convidar os irmãos para ler o versículo 1, diz assim a santa palavra do Senhor. Então falou ao Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, que me traga uma oferta alçada. E todo o homem cujo coração se move voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Versículo 3 diz assim, e esta é a oferta alçada, que receberei deles, ouro e prata e cobres. Amém, igreja? Glória a Deus.
Irmãos, aqui nós podemos aprender algo maravilhoso da palavra do Senhor. Aqui não é o homem que está falando, é o Senhor que está falando através com Moisés, como o Senhor está falando comigo para me falar com a igreja. E nesse momento, o Senhor fala para Moisés, falar para que o povo possa trazer uma oferta voluntária, aonde move o coração, que o povo possa estar com o coração quebrantado. E algo aqui, meu irmão, nesse versículo, no versículo 2, a palavra vai dizer para que traga voluntariamente. E quando fala voluntariamente, querido, é aquele que está com o coração aberto para dar algo, o melhor na casa do Senhor. E eu aprendo algo aqui, e posso também aprender algo que nós estamos aqui na igreja desde o início. Eu me lembro, 3 pessoas, eu sei que teve muito mais outras pessoas que deram uma oferta assim, que moveu o coração do Senhor. Eu me lembro uma vez que foi o Tom, uma vez foi a Débora, uma irmã que aqui se encontrava no nosso ministério, e a outra vez, o outro irmão era o Cícero. Uma vez, essa Débora, ela falou assim, até o bispo já citou alguma vez ela aqui, sempre o bispo fala do testemunho dela. Ela entrou na empresa Monange, ela trabalhou ali, querido, muitos anos. Antes dela entrar, ela falou, se eu entrar ali naquela empresa, eu vou dar a minha primeira oferta vai ser na casa do Senhor. Sabe, ela falou, não vai ser o dízimo, quando nós falamos de dízimo, é a 10ª parte. Ela falou, não, eu vou dar a minha oferta, eu vou dar tudo. Meu irmão, ela pegou, ela trabalhou, e ela fez hora extra, e eu e a pastora, o pastor Marcos, muitos aqui acompanharam ela, e quando ela recebeu algo assim, ela trabalhou um mês, ela veio aqui, entregou tudo, querido. Aquela oferta, ela entregou um mês inteirinho. O meu irmão, eu vou te falar, aquilo eu creio que moveu o coração do Senhor. E quando nós falamos, a outra pessoa também foi o Cícero, ela lá do 21, ele também, eu me lembro uma tarde que eu estava lá, ele levou lá uma oferta alçada, como diz a palavra do Senhor. Ele colocou lá, entregou, deu para o bispo, eu estava junto ali, e ele pegou aquela oferta e deu tudo na casa do Senhor ali, irmãos. Uma oferta maravilhosa que abençoou a casa do Senhor. E essa palavra fala o que, irmão? Que esse texto vai falar que essa oferta era para cuidar do tabernáculo da casa do Senhor. E muitas vezes, querido, nós passamos por luta, por uma reforma dentro da casa do Senhor. Nós passamos por dificuldade até mesmo para pagar o aluguel. Domingo aqui o nosso bispo falou que faltou 3 mil para pagar o aluguel. Deus moveu o coração do nosso pastor aqui e deu R$1.000 para ajudar. E eu sei, meu irmão, que nós temos que estar enquadrados nessa palavra. E aqui no versículo 3 vai falar que eles tinham ouro, prata e cobre. E você sabe, essa palavra fala que o povo de Israel, ele tinha dinheiro, eles tinham algo ali, eles tinham tudo. E assim também a igreja de Cristo é assim, querido. Nós temos algo, irmão, na nossa vida. E você tem, mas só que muitas vezes a pessoa está com o coração fechado. E nessa noite eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, para que você possa estar enquadrado como nessa palavra, que o povo aqui, querido, ele deu tudo ali para o tabernáculo na casa do Senhor, para que a casa do Senhor, que ela permaneça, não só bonita, mas que ela permaneça, querido, eternamente, até a volta do Senhor Jesus. E eu sei que nessa noite, você está aqui, eu e você, meu irmão, é porque nós vamos dar a nossa melhor oferta do Senhor em nome de Jesus. Você que está aí na tua casa, meu irmão, está aí também, tem o QR Code, nós também tem o Pix aqui, entra nas redes sociais e lá, oferta na casa do Senhor. Não deixe, meu irmão, a casa do Senhor. Vamos andar em glória, glória, vitória e vitória, que ainda nesse ano nós vamos ver o melhor acontecer na nossa vida em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Em nome de Jesus, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a pegar agora um envelope agora e levante as tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Pega um envelope. Você que vai ofertar através do QR Code, através do Pix, está aí em nome do Senhor Jesus. Que você possa entregar, meu irmão, a sua oferta alçada nesta noite na casa do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que já pegou, quero convidar você a se colocar de pé neste momento, em nome do Senhor Jesus.
para que você possa, meu irmão, entregar o seu melhor na casa do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, eu sei que você trabalhou hoje, eu sei que você teve uma semana cansativa, mas esse é o momento, querido, de nós estarmos com o coração quebrantado para entregar o nosso melhor na casa do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você que não tem, não fique constrangido, meu irmão. Põe a mão no teu coração, que eu vou orar para que Deus possa abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Soberano e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, meu Pai, por nós estar aqui nesta casa, neste momento, Senhor, de louvor, de adoração ao Senhor, de nós ter esse privilégio de entregar as nossas ofertas, o nosso dízimo nesta casa, papai, e para que ela possa permanecer, meu Pai, a cada dia mais melhor na casa do Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos ensina, Senhor, a ter um coração quebrantado, nos ensina, Senhor, a entregar o nosso melhor ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, eu quero orar, Senhor, Pai, pelo dízimo dessa minha irmã, desse meu irmão que aqui está, desta minha irmã que está através dessa live, Senhor, que ela possa ser alcançada, também ser abençoada, Senhor, esse irmão, essa irmã que não tem, que o Senhor possa abençoar também, Pai, que hoje ele não tem, que mais no próximo ele possa ter, em nome do Senhor Jesus, Pai. E assim eu quero te louvar e te agradecer no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que toda a igreja diga amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Venha com alegria entregar a sua oferta, o seu dízimo, em nome de Jesus. É orar, né? É orar. Clamor. Esse é o tema que a gente vai ter essas últimas 4 semanas aí, né? Vai ser oração. Buscar Deus, clamar a Deus. É só isso. O segredo é isso aí. Orar. Logicamente que as pessoas hoje, elas não gostam de orar. Hoje, eu não sei se elas não querem orar, se é preguiça de orar, se elas não querem orar porque às vezes elas não acreditam na oração, não confiam na oração, ou se é porque tem algum trauma de orar e alguma coisa não ter acontecido, ou simplesmente por causa da religião mesmo. Tem alguns que não querem orar porque fala, Deus é soberano, a palavra de Deus é soberana, então, se Deus é soberano, Ele sabe de tudo, Ele fará tudo o que Ele quer e nada vai mudar. Né? Alguns não oram por isso, acham que não vai adiantar orar. Deus não vai mudar o rumo do curso, da história. Né? E muitas pessoas têm muita dificuldade de orar. Mas temos que orar. Por que temos que orar? Sim, Deus realmente Ele é soberano, Ele é o Senhor e também soberano é a sua palavra. Se a gente sabe disso, não tem como negar a soberania de Deus. Porém, nós temos que entender uma coisa, Deus é soberano, como soberano é a tua palavra, mas quando Ele fala, Ele fica preso pela sua palavra. Então, quando Deus fala, Ele continua soberano,
mas a palavra dele prevalece, porque ele diz que a sua palavra está acima do seu nome. Então, quando ele fala, dentro da sua soberania, ele fala, clama a mim, e eu responder-te-ei. Então, esse é o caminho da oração. Por isso que temos que orar. Quando ele fala, buscai-me e vivei, ele está dizendo, eu sou soberano, mas eu estou abrindo um espaço para você entrar e buscar aquilo que você precisa para viver conforme a sua liberdade de viver. Então Deus é soberano, mas por causa da sua palavra, Ele vai cumprir aquilo que Ele mesmo disse lá no capítulo 37 de Salmo. Ele diz, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele é soberano, mas Ele quer fazer isso, Ele deixou esta palavra para que eu e você entendamos que a sua soberania não vai impedir de Ele ouvir a oração nossa, o nosso clamor, e também Ele fazer os nossos caprichos quando não prejudicial. Ele é Pai. Ele disse, se o filho pedir um pão, não vai dar uma pedra. Ele falou, é Pai. Se o filho pedir pão, ele vai dar pão. Então ele não vai dar nada para nós que seja prejudicial, que vai atrapalhar a nossa vida. Mas ele não dá porque ele não escuta, porque ele é ruim. Não, ele não dá por causa que ele é o Pai, e o Pai não vai dar nunca nada que vai trazer qualquer prejuízo físico, material para o seu filho. Ele vai, então, filtrar o que ele vai dar. Então, claro, Deus, como na qualidade de Pai, Jesus disse que quando a gente fosse orar, a primeira palavra era Pai Nosso, ou seja, eu preciso reconhecer a paternidade de Deus a meu respeito. Ele é meu Pai. Então, como esse Pai amoroso, esse Pai tremendo, Ele quer fazer o melhor para nós. Eu sei que nós que temos filho aqui, a gente sabe quando um filho pede uma coisa que você não pode dar, como dói. Eu fiquei imaginando aqueles pais que o filho está falando, pai, eu estou com fome, e ele não tem nada para dar para o filho. Eu fico imaginando como que o coração de um pai desse é destruído por ver seu filho, sua filha ali precisando e pedindo, e ele não tem como fazer. Nós, como pais terrenos, a gente tem muitas coisas que a gente não pode fazer, mas o nosso Pai Celeste, Ele não tem nada que o impeça. Ele operará dentro do impossível. Ele não tem barreiras para Ele. Não é? Para Deus não há impedimento, não há empecilho. Ele é o Senhor. Ele pode quebrar regras, barreiras. Ele é o dono. Ele faz o que Ele quiser. Ele dá para quem Ele quer. Ele faz o que Ele quiser. Ele é o dono. Então a nossa oração, ela está condicionada na palavra. Por isso que, às vezes que você for orar, você tem que ler a palavra. Eu ando muito com o pastor Quinha nas empresas para orar, e sempre eu falo, vamos ler um texto, para a gente poder orar a palavra. Então, sempre lendo a palavra, para orar a palavra, porque Deus está ligado na sua palavra. Ele diz assim, ó, eu velo pela minha palavra para fazer cumpri-la. Ele fala, eu velo pela minha palavra. Eu faço tudo para que a minha palavra se cumpra. Então ele falou, vai cumprir. Falou Deus, não tem mais nada que nem ninguém impeça, e nem ele mesmo vai impedir, porque ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então nós temos que, a nossa oração tem que ser embasada na palavra de Deus. Na verdade, tudo na nossa vida tem que ser embasado na palavra de Deus. Tudo. Oração, profecia, palavras reveladas, tudo tem que estar aqui, porque o compromisso de Deus é com a sua palavra. Essa palavra, ela é soberana, mas o Senhor deixou aqui, dentro da sua soberania, espaços que nós humanos, mesmo dentro das nossas fraquezas, nós podemos clamar a Ele, e Ele vai nos ouvir, vai nos atender. Então hoje, a palavra de Deus, ela nos leva a entender isso e saber que o caminho de tudo está na busca. Lembra que Deus, Ele disse assim, lá em Gênesis, logo na criação do homem, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e tenha Ele domínio. Então é uma coisa extraordinária, tenha Ele o domínio, né? Sobre a terra, sobre os répteis, os animais, os vegetais. Então Ele criou tudo e depois colocou o homem para poder cuidar disso, para poder zelar disso e fazer isso
ir em frente. Esse é o plano de Deus. Interessante que Deus não falou assim, ó, nós vamos dominar sobre a terra. Ele não se incluiu. Ele falou, tenha ele, tenha você, tenha eu, nós tenhamos o domínio sobre a terra. Deus não falou assim, ó, você vai e nós vamos dominar. Ele disse, não, lá na terra é com vocês. Vocês dominam sobre a terra. Por isso que o homem tem esse poder de tanto construir como destruir. Você viu lá a palavra de Deus em Jeremias, no capítulo 1, que Deus falou para Jeremias, ó, te dou autoridade para plantar, para colher, te dou autoridade para arrancar, para edificar, para derrubar, autoridade para tudo, né? O homem tem essa autoridade. Então, quando o homem descobre que foi confiado a ele algo além da sua imaginação e da sua capacidade de administrar, de cuidar, logo no início já a Eva e o Adão cometeram aqueles erros e começou a complicar a vida deles. Então ali, o homem precisou de invocar a presença de Deus para ajudá-lo na tarefa que Deus confiou a ele. Então a oração traz Deus na nossa vida, para que Deus possa nos ajudar a cumprir com a tarefa que nós somos responsáveis, e nós, sem Ele, não conseguimos fazer. Então precisamos orar, precisamos clamar ao Senhor. Não é uma oraçãozinha de um segundo, não, orar, irmãos, orar. A igreja de Cristo precisa se dedicar à oração. Tira no dia, sei lá, 1 hora, meia hora, não dá 30 minutos que seja, se você for colocar no relógio o tanto que você ora, você vai ficar com vergonha. Você vai ficar com vergonha. Vai orar 10 minutos um dia, passa 3 que não ora 5 no outro, passa 5 que não ora. Quando você for somar, não dá 1 minuto por dia. Então, como é que vai ter vitória, né? Então, nós falávamos na semana passada sobre rotinas, que tem 2 maneiras de enxergar a negativa e a positiva. A negativa é aquela que é um tédio, que não leva a nada, mas a positiva é aquela necessária, porque ela trata-se de nós como pessoas disciplinadas. Quem é disciplinado vai ter rotina. Quem não é disciplinado não vai ter rotina. Então, quem não é disciplinado não tem rotina de oração. Não consegue manter uma rotina de oração todo dia, tal hora, seja pela manhã, seja pela tarde, pela noite, pela madrugada. A pessoa até às vezes faz isso. Às vezes levanta, às vezes vem orar, às vezes não vem. Não tem uma rotina, não, essa é a minha rotina. Eu vou todo dia orar, eu oro todos os dias, antes de dormir eu oro 10 minutos, todos os dias, antes de eu ir para o trabalho eu oro 5 minutos todos os dias, depois do meu almoço, quer na igreja, quer em casa, quer na empresa, eu oro 5 minutos todos os dias, eu tenho uma rotina de oração. Então, essa questão de nós fazermos uma campanha, 12 dias de clamores para 12 meses de bênção, de vitória, isso implica em orar, para que o nosso dia seja abençoado. Tá bom? Esse ano eu nem falei com a pastora ainda, porque foi hoje que na minha correria, eu busquei de Deus uma direção para a nossa campanha, e vai ser mais ou menos assim, ó. Nós vamos fazer 6 dias clamando para 2 meses. Por que a gente está fazendo isso? A gente está preocupado com a vida dos irmãos, que para vir na igreja muitas vezes, às vezes fica caro com condução, com transporte, trabalho cansativo, e às vezes acaba sendo uma coisa que os irmãos não conseguem nem ser abençoados, porque vêm com aquele desespero, com aquela vida tão desesperada, e então a gente achou um meio termo de fazer a campanha sem sacrificar muito. Então os irmãos virão fazer a campanha nos dias que já vem no culto, né? Os dias que vai ser no culto. Então a campanha será feita na quinta e no domingo pela manhã e à tarde. Então você vai poder fazer, vai poder estar com a gente com certeza nesta campanha. Então a divisão ficou mais ou menos assim, ó. Nós vamos orar pelo mês que nós temos, mas também pessoalmente nós vamos orar. Primeiro dia que será hoje, nós vamos orar especialmente pelas todas as pessoas que estão aqui, pela condição física das pessoas. Se estão com coragem, se estão animadas, com forças, sem força para caminhar, né? Nós vamos clamar
hoje também pela sua vida. E também vamos clamar para que Deus abra portas na tua vida. Então, além de nós orarmos para a questão desse mês, né, de janeiro e fevereiro, já foi falado aqui que janeiro está acabando, mas ainda tem dia para você ser abençoado ainda. Então nós vamos clamar por isso. No domingo nós vamos estar clamando pela família no altar. Né? A gente vai fazer oração pelo mês, mas também vamos orar pela nossa família no altar. Nós vamos apresentar a nossa família no altar do Pai. E também nesse dia nós vamos orar para que o Senhor nos encha com o seu Espírito, baseado no livro de Efésios, no capítulo 5, quando ele fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então nós vamos estar falando no domingo sobre a oração pelo mês, os meses que vamos, mas também vamos especialmente clamar pelas pessoas. No terceiro dia, nós vamos orar especialmente pela vida emocional das pessoas, para a cura nas emoções das pessoas. E nós também vamos clamar nesse dia para que o Senhor possa abençoar a vida das pessoas. Depois a vida emocional e depois nós vamos orar pela vida, seria a social, amizade, né, meio social que você vive, como é esse conflito na tua vida, como que é a tua vida social, quantos amigos você tem, não estou falando da igreja agora, estou falando de amigos fora, trabalho, vizinho, como que é isso? A gente vai estar orando para que Deus nos ajude a ser testemunha, para que essas pessoas venham para a casa do Senhor, venham buscar a presença do Senhor. No quarto dia nós vamos estar orando para que a verdadeira alegria esteja conosco. Apesar de orar pelo mesmo, vamos orar para que a alegria do Senhor, que é a nossa força, ela realmente venha para nós poder vivermos essa realidade, tá bom? E também nesse dia vamos orar para aquela pessoa que tem um ministério, que quer galgar a obra de Deus, quer fazer alguma coisa para Deus, seja no ministério infantil, seja nos jovens, seja em qualquer área da igreja. A nossa igreja é uma igreja muito dinâmica, tem muitas coisas para fazer, tem muito trabalho. No quinto dia nós vamos estar orando e abençoando e ungindo todas as pessoas que são provedoras da igreja. Nesse dia vamos orar pelo mesmo, mas vamos orar também pelas pessoas que são provedoras, os dizimistas, os ofertantes, os mantenedores dessa obra, as pessoas que têm cuidado de ajudar, não é, com toda a necessidade da igreja. Nós vamos orar e também vamos orar para que haja paz no coração, na vida das pessoas. Jesus disse, a minha paz eu vos dou, não como o mundo vou lá dar, mas eu te dou a paz. Então nós vamos estar orando nesse dia também, para que nós recebamos a paz do Senhor na nossa vida, tá bom? E no último dia a gente vai estar especialmente intercedendo pelo nosso ano, mas vamos também levantar um clamor muito ousado e muito pentecostal pela nossa nação. As pessoas falam muita coisa, e politicamente, de tudo quanto é forma, mas poucos oram pela nação. E o nosso papel é orar pela nação, orar pela nossa nação, pelo nosso povo, para que Deus possa abençoar. E nesse dia nós vamos buscar também um renovo em Cristo. Um renovo para que nós possamos ter a vida renovada em Cristo Jesus, através da presença do Espírito Santo. Então, será essa ordem que nós vamos estar trabalhando. Eu vou colocar isso aqui lá vou mandar para a pastora Mônica, que aí ela pode colocar lá nas redes sociais. Não sei se não dá mais tempo de colocar com a arte, porque já foi divulgada a arte, mas dá para colocar para os irmãos acompanharem e estarem vindo, porque será dias de glória em nome de Jesus, tá bom? Hoje nós vamos ler o capítulo 18 do livro dos Salmos, para a gente orar, tá bom? Para a gente orar a Deus, em nome de Jesus, apresentando os nossos dias diante do Senhor. E é muito importante sabermos que é um culto, não sei se foi a pastora Mônica ou o pastor, quem que falou sobre, acho que foi a pastora que mandou orar um pelo outro, profetizar. A gente precisa entender essa questão da ação profética da igreja. Nós temos que entender isso. Se você for conversar com um teólogo tradicional, presbiteriano ou batista tradicional, eles não acreditam em nada disso.
Eles não acreditam em ação profética. Eles acham que isso tudo é coisa de pentecostal, é coisa de... Mas é uma hipocrisia tão grande desses teólogos, que eles leem lá o capítulo 37 de Ezequiel, e lá está o Vale dos Ossos Secos. E Deus leva o profeta lá no Vale dos Ossos Secos. E ele vai a um cemitério, né? Vale é um cemitério, tá? E lá no cemitério ele vê lá os ossos, os corpos para todo canto e uma bagunça danada, osso para lá, cabeça para cá, não sabia nem como tá, não se via um corpo formado ali, era tudo despedaçado. A perna estava lá, o braço cá, a cabeça cá, e estava tudo bagunçado ali, é uma bagunça de osso. E Deus faz uma pergunta para ele assim: ô filho do homem, você acha que é possível haver vida nesses ossos? Irmãos, que desafio, hein? Hein, pastor Jefferson? Você já imaginou isso? Deus falou para ele: ô Jeremias, você acha que tem como esses ossos reviverem? Irmãos, imagina osso seco, onde estava tudo esparramado, corpo, cabeça, tronco, ninguém sabia cabeça de quem era. Se achavam uma cabeça aqui, não sabia se era desse corpo ou se era desse. Achavam uma perna aqui, não sabia de quem era. Então, uma bagunça. E Deus vai e fala para ele assim: você acha que tem como esses ossos reviverem? Aí ele, logicamente, como humano, ele fala: Deus, eu não sei não. Tu sabes. Eu não sei, porque é uma situação, meu Deus, como é que... Pessoal, Deus manda você ir lá no cemitério da Lapa ali e fala: olha, meu servo, abre um túmulo desse aí, ó. Né? E você vai falar: Deus, eu não tenho, eu tô até com medo já de uma alma penada vir aqui, né? Tem crente que tem medo de alma penada, né? Aí Deus fala para ele assim: aí eu que sei? Então tá, então profetiza, lança a palavra. E esses homens, essas pessoas da internet, que tem um monte de crítico na internet, que fala mal de todas as ações que a gente faz, eles falam mal, eles pregam nessa palavra. E são hipócritas de dizer que profecia não funciona, que você tem uma ação profética não funciona. Mas como que funcionou lá? Eles pregam que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas quando fala-se de uma ação profética, ele não acredita. Então, Deus que usou a ação profeta de Jeremias, não usa mais? Então, não é o mesmo mais. Então, Deus lá não é o daqui. Mas ele prega também na igreja dele, lá ensina no seminário deles que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas, hipocritamente, ele critica quando a igreja tem essas ações. Então, amados, nós precisamos de saber que a ação profética da igreja, ela é fundamental. Ela é importante. Os ossos secos estão aí na nossa vida. Os problemas estão aí na nossa vida. As dificuldades estão aí na nossa vida. Os fracassos, as derrotas estão aí na nossa vida. E Deus simplesmente olha para nós e fala: você acha que tem saída isso aqui? Tá bom, se você não tem uma resposta, vai dizer para Deus: tu sabes? E Deus fala: tá bom, eu sei, então começa a profetizar. Aí você não profetiza. Aí você não dá ordem. Então as coisas continuam do mesmo jeito, os ossos continuam secos. Mas a Bíblia diz que quando o profeta profetizou, ele começou a dizer: olha, Espírito, venha dos quatro cantos da terra e tome esses ossos e façam eles viverem. A Bíblia diz que enquanto ele falava, olha para isso, enquanto ele professava a palavra, houve um barulho, um reboliço, e aqueles ossos correndo para lá, cabeça corre para cá, tronco para cá, perna para cá e braço para lá, e aquela coisa louca, e ele ali vendo aquela coisa acontecer, mas pela palavra profética daquele homem, pela ação profética dele, cada osso procurou a sua cabeça, procurou o seu tronco, procurou o seu corpo e juntaram exatamente como tinha que ser. Ali acabou aquela bagunça de osso para lá, osso para cá. Agora está tudo bonitinho, os cadáverzinhos. Tudo bonitinho, cabeça no lugar, perna no lugar, braço, está tudo bonitinho. Deus disse para ele assim: filho do homem, profetiza mais. Assim não dá. Eles precisam de ter tudo que um ser humano tem. O profeta disse: então que venha a carne. Então que venham os nervos. E começou a encher as carcaças de carne e de nervo. Oh glória, que venha o cabelo,
Oh, aleluia, que venham as unhas, que venham tudo. De repente estava lá, no chão, aquele monte de gente deitados, e o coração já estava batendo. Oricanta lá, baixando alabaias. Os olhos já estavam mexendo, os pés já davam sinal. E a Bíblia diz que o profeta declarou que eles se colocassem de pé, e eles se levantaram. E a Bíblia diz que ao final dessa profecia, dessa palavra profética, é que se colocou de pé um grande exército de Deus. A palavra tem poder na nossa vida. Então, por isso que é importante você estar aqui. Capítulo 18, quem já achou, diga amém. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem eu confio. Ele é meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos. Escuta bem para isso. Olha bem, eu vou ler de novo esse versículo 3. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e vou ficar livre dos meus inimigos. Escuta só o que estava acontecendo. Versículo 4. Cordéis de mortes me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus, e Ele do seu santo templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a face do Senhor. A terra, olha só o que acontece, a terra se abalou e tremeu, os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, e tremeram porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo devorador, carvões se acenderam dele, baixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés, montou num querubim e voou sobre as asas do vento. Olha que Deus é esse. Fez das trevas um lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da presença, as nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. O Senhor trovejou nos céus. Olha aí, por causa de uma oração. O Altíssimo levantou a sua voz e houve granizo e brasa de fogo, e despediu as suas setas, espalhou os meus inimigos e multiplicou os seus raios e os perturbou. Foram vistos a profundeza das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repressão, ó Senhor, ao soprar das tuas narinas, enviou do alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo. Eles eram dos que me aborreciam, pois eles eram mais poderosos, mais fortes do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim, recompensou-me conforme a retidão da minha vida e retribuiu-me com a pureza das minhas mãos. Eu vou ler só até aí, porque esse salmo ele é grande, né? Ele tem bastantes versículos, e cada um mais glorioso que o outro. É um salmo que ele é muito interessante da gente ler, da gente buscar ao Senhor através daquilo que ele nos ensina aqui nesses salmos. Então nós vemos que esse homem aqui, o salmista, ele está atravessando um problema gravíssimo, um problema de vida ou morte, muito pior talvez do que o que você está passando, com a dificuldade muito maior do que o que nós estamos passando. Mas o interessante é que, embora ele esteja passando por essa angústia, por essa situação, ele começa o salmo dizendo assim: eu amo o Senhor. Olha só, eu amo o Senhor. Nós temos muita dificuldade de dizer que a gente ama quando alguma coisa em nós ainda dói. A gente tem dificuldade de dizer para uma pessoa que a gente ainda ama ela, quando alguma coisa que ela nos fez ainda dói. A gente tem dificuldade de falar para Deus que a gente o ama quando ainda dói as necessidades que a gente tem das coisas muitas vezes básicas da nossa vida. Às vezes a gente tem dificuldade de falar: Deus, eu te amo, sabe?
Porque a gente vai logo no ponto. Meu Deus, eu quero isso, eu preciso daquilo outro. Eu tenho necessidade, olha a minha vida como está, olha para mim, não sei o quê. Mas a gente tem dificuldade de dizer, Deus, eu te amo. O salmista, ele começa da forma correta a sua oração. Ele fala, Senhor, eu te amo porque tu és a minha força. Olha, ele passando por toda essa tribulação, ele começa a dizer o que Deus é para ele. O que Deus representa na tua vida. O que Deus significa para ele. É isso que nós precisamos de viver, principalmente nos dias de hoje. O que Deus é para nós? Por que eu sirvo a Deus? Com que objetivo eu sirvo a Deus? O que me leva a servir a Deus? Eu preciso ter essas respostas, irmãos. Se alguém me perguntar, por que você vai na igreja? O que você vai falar para a pessoa? Eu vou porque a igreja é legal, eu tenho uns amigos legais lá. Eu vou na igreja porque o culto é muito legal, a minha igreja tem um louvor legal, a minha igreja tem uma palavra boa. Eu vou na igreja porque, sabe, lá eu sinto uma coisa assim, mais, eu saio de lá mais leve, eu vou lá, mas nunca falo, eu vou na igreja porque eu amo o dono dela. Eu vou na igreja porque eu sou apaixonado pelo dono dela. Eu vou lá me encontrar com a minha paixão. Eu vou lá para poder dedicar a minha paixão e também retribuir a Ele o meu amor, a minha gratidão a Ele. É por isso que eu vou na igreja, eu adoro, eu sirvo de todo o meu coração. Buscar a Deus é tudo na minha vida. Eu vou porque Ele é tudo na minha vida. Ele é o meu respirar, Ele é o meu sentar, o meu levantar, o meu ir, Ele é o meu vir, Ele é o meu existir. Ele é tudo na minha vida. Então por isso eu vou adorar aquele quem eu amo, aquele que me amou também, aquele que cuida de mim. É por isso que eu vou lá na casa do Senhor. Por que você é crente? Eu sou crente porque é legal a igreja. Não, eu sou crente porque existe um Deus que nós conhecemos na igreja, que é o Deus verdadeiro, é o Deus único, o Deus que me criou, o Deus que me faz viver, o Deus que me faz respirar, o Deus que me deixa viver, o Deus que me dá vida e abundância, o Deus que me salvou, o Deus que prometeu que eu tenho uma vida eterna, não mais nesse sistema humano, mas uma vida eterna espiritual com Ele, na glória, onde não vai ter mais choro, mais lágrimas, nada de tristeza. Deus me prometeu que Ele estará comigo todo dia aqui nessa terra, embora que eu passe por luto, mas eu não estou só, então eu vou por causa que eu amo o meu Jesus. Nós temos que ter uma resposta da razão da nossa fé, da razão da nossa crença em Cristo Jesus. Então, esse salmista aqui, o Davi, ele dava razão. Então disse, Deus, eu te amo e tu és a minha força, tu és a força da minha vida, tu és o meu rochedo, ou seja, onde você está firmado, né? Tu és o meu baluarte, né? O meu lugar forte, tu és o lugar de segurança, tu és o meu libertador, tu és o meu Deus. Olha só quantas qualificações. Tu és a minha fortaleza, tu és o meu refúgio, e tu és o meu escudo, tu és a força da minha salvação, tu és o meu baluarte, tu és o lugar seguro para mim viver. Antes dele trazer todas as circunstâncias, os problemas dele, ele traz essa narrativa do que Deus representa para a vida dele. Não é? Então nós precisamos de aprender com esses homens, orar e viver a palavra, viver aquilo que a palavra nos ensina. Eu não tenho que viver como meu vizinho vive, eu não tenho que viver como o pastor da internet está vivendo, eu não tenho que viver como ninguém vive, eu tenho que viver como a palavra de Deus me ensina a viver, como Deus aprovou os homens da palavra, que viveram diante da palavra, as quais ficaram escritas para nosso entendimento, para nós conhecermos. Eles não tiveram o que nós tivemos, a palavra foi escrita a partir deles, eles viveram, e para nós ficou escrito, para nós já sabermos que podemos vivermos como eles viveram, podemos crer como eles creram, podemos ir para o céu como eles foram, podemos servir a Deus como eles serviram. Eles não tinham muitas vezes uma Bíblia dessa completa, com um cânon já formado, com toda a história de Antigo e Novo Testamento, com a manifestação gloriosa do Filho de Deus, de Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador do mundo, o único que teve poder para abrir o livro, os seus 7 selos. Nós hoje temos a riqueza da glória aqui na nossa mão, mas eles não, eles passaram pelo crivo para deixar para nós o legado de que é possível servir a Deus, é possível adorar a Deus, é possível amar a Deus. Então aqui nós aprendemos com ele o que? Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, para que nós possamos alcançar também o nosso objetivo. Aí ele começa aqui no versículo 3, invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Então a oração,
ela tem que ter uma certeza. Você precisa ter certeza. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente fala de Tomé, às vezes a gente fala, Tomé era só graça, né? Tomé falava assim, Jesus viveu? Ele ressuscitou? Duvido, ele falava. Duvido. Ressuscitou, ele apareceu para fulano, duvido. E tem uma coisa, se eu vê-lo, a primeira coisa que eu vou pedir para ele é o furo lá da mão, tá? Não vem me enganar não. Pastor Marcos, eu vou querer ver se eu vou passar a mão lá no furo da mão para ver se é ele mesmo. Não vem querer me enrolar não, o Tomé dizia, né? Às vezes nós somos igual a Tomé, eu preciso ver, mas nós precisamos mais crer do que ver. Às vezes não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Às vezes você não recebeu ainda, mas você vai receber. O salmista diz assim, eu invoco o nome do Senhor e vou ficar livre dos meus inimigos. Ele está dizendo o quê? Eu vou orar e vou vencer. Eu vou orar e vou prevalecer diante dessa demanda da minha vida. Eu vou orar e as coisas vão acontecer. Eu vou orar e Deus vai mudar. Eu vou clamar, eu vou orar a Deus e o Senhor vai se mover em meu favor. É isso que ele está dizendo aqui. Eu clamo ao Senhor, digno de louvor, e vou ficar livre dos meus inimigos. Acordei de morte, me cercaram, não é? Torrente de impiedade se puseram contra mim, se levantou homem, se levantou situações, se levantou pessoa da família, se levantou pessoa de fora, se levantou inimigo, se levantou gente de dentro, se levantou gente de fora, mas ele disse assim, eu clamei ao Senhor e o meu clamor chegou nos ouvidos de Deus de tal forma que o meu clamor trouxe Deus na terra e ele veio na terra. Vocês viram como ele veio? De uma maneira muito estranha. Ele veio oculto pelas trevas, ele veio montado nas asas do querubim, nas asas lá do vento. Ele desceu, esteve na terra e a presença dele, pela glória, pelo fogo dele, então derreteu-se as geleiras do céu e veio trovão de fogo, de raio, misturado com gelo que tinha derretido do céu e caiu, foi sobre os inimigos de Davi e Deus deu um grande livramento para Davi. Então quando nós clamamos, quando a igreja ora, esse é o mover no mundo espiritual. Deus não está lá, sabe, passivamente, com o braço cruzado, sentado num trono todo bonito, que não dá nem para imaginar o trono dele como que é, olhando como se fosse um espetáculo o mundo. Eu estou assistindo um espetáculo. Não, Senhor, Deus está interagindo direto com a gente. Deus está interagindo direto com a igreja. Ele está aqui, Ele está no nosso meio, Ele está na sua casa. Ele disse assim, eu vou para o Pai, mas vou estar convosco todos os dias até a consumação do século. E não vai ser só eu que vou estar não. Eu vou enviar também o Espírito Santo da verdade, que vai convencer vocês do pecado, do juízo, da justiça. Esse Espírito que vai ajudar vocês, vai pegar vocês pela mão e vai guiar vocês no caminho eterno. Esse Espírito que vai dar entendimento para você do caminho de Deus. Esse Espírito que vai sarar a tua mente, onde ela é bloqueada com as coisas de Deus e muito ligada às coisas desse mundo. O Espírito Santo vai fazer você entender como que o caminho de Deus é diferente, como que se anda com Deus, qual é o trajeto, qual é a distância, quando chega, Ele vai fazer você entender, o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que crer na palavra do Senhor, temos que confiar na palavra do Senhor. Ore e confia, sabe? Ore e confia. O profeta Abacuque, né? Vou falar isso para a gente orar. Ele falou assim, né? Ele ficou durante o capítulo 1 ali, ele ficou dialogando com Deus ali, discutindo com Deus uma questão de Israel e o inimigo de Israel. E ele estava muito indignado com os fatos, estava muito revoltado com os fatos. Ele não aceitava aquilo, ele estava revoltado com aqueles fatos. E Deus argumentou com ele, falou, não, fica em paz, cara, fica em paz, que está em controle de tudo. Ele disse, mas controle, os caldeus vão vir contra o seu povo, aquele povo maligno do inferno, vai vir contra o teu povo, contra a tua criação. E eles são terríveis, porque os caldeus, irmãos, na época, eles não tinham como ninguém vencer os caldeus. Eles eram, na época, invencíveis. Por isso que o Abacuque ficou maluco quando soube que era eles. Falou, esses caras, eles já vencem todas as nações.
Todas as condenações já pegaram para eles todas. Eles vão, eles vencem, eles são um povo obstinado para a guerra, obstinado para a vitória. E eles vão em cima, quer tudo. E eles conseguiam tudo, porque eles eram muito avassaladores. Ninguém podia com eles. Agora você imagina Israel debilitado como estavam, sem profeta, sem sacerdote, sem ninguém. Então Abacuque disse, nós vamos morrer, falou para Deus. Deus disse, calma rapaz, ninguém vai morrer, fica em paz. Mas está muito difícil, que está vindo contra mim daqui, está vindo dali, está vindo caldeiro, eles vêm armados, eles vêm com cavalo de guerra, eles vêm com arma de guerra. Deus disse, calma. Mas ao término do diálogo, ele ainda não estava conformado. Ele disse, tá bom, eu vou então, o senhor não me convenceu, mas eu vou ficar na minha torre de vigília e vou aguardar uma resposta do Senhor. Olha que coisa linda. E eu vou ficar na minha torre de vigília e vou aguardar. E a palavra diz que Deus respondeu para ele no capítulo 2. E Deus disse para ele, olha, fica tranquilo, fica em paz. Os caras vão vir, mas eu estou no controle. Tudo que eu quero saber é quem acredita, porque aquele que for justo e tiver fé, ele vai vencer, não tem caldeu nenhum contra a vida dele. Fica tranquilo. Esse povo conhece a fé. Esse povo sabe o caminho da vitória. Esse povo foi ensinado, foi doutrinado no caminho. Então fica tranquilo, quando a coisa apertar, eles vão achar o caminho. Fica tranquilo. Fica tranquilo, Abacuque. Vai vir, não tem mais jeito, é uma sentença que foi dada por mim. Quando o rei dá uma sentença, selou, acabou. Se o rei da terra é assim, imagina o nosso Deus, diz, acabou. Mas uma coisa eu posso fazer. Eu posso fazer com que eles vençam, através da fé. Então nós temos que aguardar às vezes. Orar, clamar, ficar na nossa torre de vigia, aguardando, porque a resposta vai vir. Toda oração tem resposta. E não é a tua e nem a minha que vai ficar sem. Agora, pode ser que ele não responda agora. Abacuque não respondeu na hora. O capítulo muda na resposta. Esse tempo que ele terminou no capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 1, que já começa com ele, com Deus respondendo, não sabemos se durou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não sabemos. Sabemos que Deus respondeu, isso é que importa. O que eu sei, eu não sei quanto tempo demorou, mas uma coisa eu sei, Deus responde. Quanto tempo Abacuque aguardou, eu não sei, mas uma coisa eu posso ter certeza, Deus respondeu a Abacuque. E ele ficou feliz, porque lá no capítulo, no final lá do capítulo 3, ele começa a falar aquela música lá, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, não haja mais gado na malhada, ainda que aconteça isso, aquilo, ele diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Olha aí o cara que estava aqui agora, em dúvida, questionando, agora está dizendo, não importa o que aconteça, esse Deus é tremendo, ele é glorioso. E ainda que agora eu posso ver até a oliveira falhar, eu posso até ver o gado da maiada sumir, eu posso ver o que for, mas eu vou confiar nele, porque ele operou na vida de Israel, ele livrou Israel dos caldeus, ele salvou Israel, ele deu vitória. Então esse Deus é o único Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, orar e confiar. Fica de pé em nome de Jesus. Vai acontecer. Vai acontecer. Escuta, não tem escolha. Vai acontecer. Não tem outra opção de não acontecer, irmãos. Vocês têm que pensar nisso. Oração não tem opção de não ser respondida. Não existe essa opção, não respondeu. Não, não tem. Essa opção não existe. Oração é garantia de resposta. Porque quem prometeu não foi o pastor da igreja. Quem prometeu foi Deus. Lembra lá do capítulo 1, só que eu vou lembrar por causa do tempo, mas lembra de Jeremias 33, versículo 3? Como é que fala lá? Quem sabe? Clama a mim e eu vou pensar se eu vou responder. Clama a mim, talvez. Se você não tiver... Se você estiver dentro, enquadrado, eu te respondo. Foi isso que ele falou? Clama a mim. Dependendo o clima político do país, dependendo do clima espiritual, eu vou responder. Foi assim que ele falou? Ele falou, clama a mim e eu vou te responder. Isso é imperativo.
Não há opção de não ter resposta, porque foi Ele quem falou. Não foi o homem que pôs nada na boca dele, que nós nem estávamos lá na hora. Ele determinou que assim fosse. E assim será para a glória do nome dele. Amém, amados? Então nós vamos orar nesse momento. Nós vamos estar orando pelo o mês de março, né? De janeiro e fevereiro, tá bom? Então aí no seu lugar mesmo, feche os teus olhos. Eu não sei qual o desejo do teu coração. Eu não sei qual a necessidade que você tem. Qual o seu sonho? Qual o seu projeto para esse ano? Mas agora você vai abençoar, você vai clamar. Ainda falta acho que 2 dias para terminar o mês. 1 dia ou 2 para terminar janeiro. Mas virá fevereiro. E você vai profetizar. Você vai lançar uma palavra profética sobre esse mês, esses dias que ainda não terminaram. Você vai determinar o que você quer que aconteça. Vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos nessa hora levantar a nossa voz para clamar conforme diz a Tua palavra, conforme orientação bíblica. Nós levantamos a nossa voz em clamor ao Senhor, meu Deus, para que esse mês de fevereiro, esses dias do mês, meu Deus amado, de janeiro, meu Deus, aquilo que nós tínhamos para esse mês que ainda não recebemos, nós profetizamos a resposta em nome de Jesus. Nós profetizamos que ainda tem tempo. Ainda tem dia para nós galgarmos, para nós conquistarmos, para nós alcançarmos a promessa e as bênçãos do Senhor prometidas a nós no mês de janeiro. Pai amado, nós cremos que ainda temos o tempo para receber, ainda tem essa noite, tem um dia todo amanhã ainda, para o Senhor operar, para o Senhor fazer milagre, para o Senhor trazer maravilha na nossa vida. Meu Deus querido, que tenha livramento, que tenha, Senhor amado, bênçãos do Senhor, para a glória do Teu santo nome, bem assim como o mês de fevereiro, meu Deus, que nós possamos galgar o espaço que nós temos direito, como servos de Deus, como pessoas que habitam nessa terra, cuja a sentença de bênção está sobre nós, a vitória está sobre nós, porque o Senhor disse assim: eu sou convosco para vos guardar, para vos abençoar. A Deus, crendo nesta palavra, é que nós estamos aqui. O Senhor também diz na Tua palavra: clama que eu vou ouvir vocês e vou revelar coisa que vocês não sabem. Ah, meu Deus, traz a revelação para o mês de fevereiro, traz a revelação, meu Deus, do que nós temos que fazer, traz a revelação daquilo que nós temos que andar, traz a revelação, meu Deus, de como alcançar as vitórias para a nossa vida, traz a revelação de como alcançar o caminho certo. Meu Deus, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento espiritual, meu Deus, e glorifica o Teu nome, e move o Teu nome de uma forma especial. Deus, desde o primeiro dia até o último dia do mês de fevereiro, nós abençoamos esse dia estejamos guardados de acidente, estejamos guardados de incidente, estejamos guardados de doenças, ó Deus, de bactérias, meu Deus, de vírus, meu Deus, guarda, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, guarda cada dia desse mês, guarda a nossa alma, nos dá saúde abundante para poder viver. Ah, Deus, que nesse mês nós tenhamos a força para continuar fazendo a Tua vontade. Abençoa, meu Deus, o mês de fevereiro, meu Deus, na nossa vida e na vida da igreja, na vida da nossa família. Meu Deus, que seja um mês onde os nossos olhos estejam abertos, possamos enxergar claramente o propósito de Deus para a nossa vida e andarmos no centro da vontade do nosso Pai. Meu Deus, nós Te clamamos e declaramos profecia, a palavra profética sobre a vida, sobre esse mês da nossa vida, Senhor. E assim como Jeremias, Senhor, Ezequias quer dizer, meu Deus, ele clamou e lançou a palavra dizendo: ossos secos vivam.
Pai, nós também lançamos a palavra, que os ossos secos da nossa vida possam viver, que tudo aquilo na nossa vida que está trazendo qualquer tipo de situação, possa, Senhor, reviver nesse mês, e possamos viver a abundância de fé, de esperança e de glória na presença do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Pai amado, nós oramos crendo que assim será, para a glória do teu nome. Digam amém. Levanta a tua mão direita e diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, pela fé, eu cerco a minha vida, a minha família, os meus irmãos na igreja, eu cerco com a unção, com o poder de Deus, cada dia, cada hora do mês de fevereiro e desses últimos dias de janeiro. Em nome de Jesus, eu cerco com fogo, com a glória de Deus, de maneira que nós vamos estar protegidos, guardados, e nenhum mal absolutamente virá contra as nossas vidas, nos atingirá. Não haverá palavras, não haverá sentenças, não haverá mandinga, não haverá inveja, não haverá olho grande, não haverá macumbas, não haverá nada contra a nossa vida, porque estamos guardados no esconderijo da presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo que assim seja, para a glória de Deus. Amém. E graças a Deus. Aplauda ao Senhor. Crê somente, acredita que assim será na tua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Agora nós vamos vir tudo aqui para frente. Essa última oração já é a oração de encerramento, tá bom? Eu vou estar orando para você, para todos que estão com a condição física meia debilitada, precisando de forças, tanto física quanto espiritual. Então nós vamos estar orando sobre a nossa saúde física e também a nossa saúde de coragem, de ânimo, de caminhar. Às vezes você levanta de manhã, não tem força nem para ficar de pé. Às vezes é uma luta para acordar de manhã. Não estou falando de quem fica vendo internet até de madrugada, depois, não, estou falando de pessoas normais. Não é que muitas vezes não consegue, não está tendo ânimo, não está tendo força. Eu quero orar nesta hora para que Deus possa abençoar você. Também essa vai ser minha primeira oração, e a minha segunda oração vai ser para Deus abençoar a tua vida, prosperando a tua vida, abrindo portas na tua vida. Que eu sei que a gente tem lutas, lutas assim, terrível, principalmente na área financeira. Nós temos que orar muito, porque o inimigo ele trabalha muito na área financeira da igreja. Porque o inimigo sabe que a igreja existe porque os irmãos ajudam, não é? Senão ninguém, não tinha como. Se os irmãos não ajudassem, como é que ia manter isso aqui? Hoje está 23.800, parece o aluguel. Eu vou estar trazendo depois uma prestação de contas para vocês. E como que ia pagar? E eu não consigo pagar 23 mil. Você consegue pagar sozinho? Tem alguém que consegue? Por favor, levanta a mão. Quem sabe você... Você pode conseguir uma hora e não tem nenhum problema. Mas a gente precisa pagar, e dou graças a Deus pelos irmãos que ajudam, né? E então a gente temos que orar para que seja segurado, impedido a ação do inimigo na nossa vida, tá bom? Então, eu vou orar primeiro pela nossa condição de ânimo e de força. Eu quero que você coloque a tua mão na tua cabeça nessa hora. E eu vou orar por você. E você, nessa hora você não vai precisar orar não, porque eu vou interceder por você. Eu vou te apresentar diante do Senhor. Os meus irmãos pastores, eles podem até ficar na concordância comigo, com a mão estendida para vocês, mas eu quero orar por você dentro dessas duas razões aqui. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra hoje foi pregada e nós dissemos na Tua palavra que o Senhor é o Deus que ouve oração, Senhor. Nós falamos e cremos, Senhor, porque é a Tua palavra quem diz, não foi o homem quem falou, que o Senhor escuta a oração. E nessa hora, meu Deus, eu clamo perante o Senhor em favor dessas pessoas que estão aqui e aquelas que estão em casa olhando pela internet hoje, que vão ver ainda futuramente. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus. Vivemos dias, Senhor, que as nossas forças estão sendo minadas.
Meu Deus, quantas pessoas não têm mais forças nem para andar. Quantas pessoas estão desanimadas, estão apáticas. Quantas pessoas perderam, Deus, o brilho da vida, a razão de viver, Senhor, por causa do sofrimento, por causa da dor, por causa, meu Deus, dos problemas, Senhor, que tem assolado a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, então escuta hoje a minha oração em favor dessas pessoas e os fortalece. Espírito Santo de Deus, venha com força sobre essa pessoa, derrama da tua força, Senhor, Pai, para a demanda da nossa vida. A nossa força é pequena, para aguentar, meu Deus, tanta situação. A nossa força é pequena para aguentar tanta dificuldade. A nossa força é pequena para passar, Deus, por tantos caminhos estreitos, Senhor. Tem misericórdia nesta noite. Nós apelamos à tua graça, nós apelamos à tua ajuda, porque nós já entendemos que sem o Senhor nós não somos nada. Nós já entendemos que precisamos do Senhor até para respirar. Precisamos do Senhor para dar um passo, Senhor. Precisamos de ti para deitar, para levantar, para ir trabalhar, para voltar do trabalho. Nós precisamos de ti para tudo, Senhor, para relacionar, para tudo precisamos do Senhor. Por isso, nesta hora, ó soberano Deus da Bíblia, Deus Todo-Poderoso, eu clamo que haja força de Deus sobre as nossas vidas. Fortalece essas pessoas, as ajuda a se levantar. Muitas estão caídas, Senhor, machucadas, doentes, sem forças, estão andando arrastando, Senhor, angustiadas, sem alegria. Oh meu Deus, essa noite muda a história. Oh Espírito Santo, muda a história da vida dessas pessoas, as abençoando e dando vitória sobre todas as coisas, e dando a tua força a elas, porque somente assim nós vamos prevalecer, andando debaixo, meu Deus, da tua força e do teu poder. Por isso nós te pedimos, ó soberano, em nome de Jesus de Nazaré, venha sobre nós e nos abençoa pelo poder que é no teu santo nome. Ó soberano Criador, também eu quero, Senhor, clamar a ti, meu Deus amado, Senhor, por essas pessoas que estão aqui, meu Deus, que são os mantenedores da tua causa, essas pessoas que têm aberto o coração, mesmo com dificuldade, mas têm mantido essas portas abertas, pelo amor que tem pela tua causa, pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que a nossa vida financeira é uma batalha espiritual constante, porque o inimigo não quer que a gente tenha, para a gente não abençoar, mas nessa noite eu quero quebrar toda a ação do inferno na vida financeira, ó Deus querido, dessas pessoas que estão aqui. Meu Deus, que seja derrubado por terra todo devorador, migrador, cortador, destruidor, meu Deus, tudo aquilo que vem para roubar, caia por terra agora. Eu destruo agora na vida dessas pessoas toda ação maligna contra a vida deles, os endividamentos, os problemas que estão assolando a vida deles, caia por terra agora, que o teu poder venha sobre eles e o Senhor venha prosperá-los. Abre porta no norte, no sul, no leste e do oeste. Meu Deus, abre porta de prosperidade, abre porta de abundância, para a glória do teu santo nome. Eu oro agora e profetizo que essas pessoas serão ricamente abençoadas na sua vida financeira. Essas pessoas serão ricamente abençoadas, meu Deus, nas suas posses. Eu as abençoo agora, no nome de Jesus, segundo a palavra de Deus, pela palavra do Senhor, eu os declaro mais que vencedores nesta área. Eu amarro a ação maligna, eu amarro os planos do inferno contra a vida deles e os declaro vencedores em nome de Jesus de Nazaré. E se você orou e creu comigo, diga amém, Senhor. Pode aplaudir ao nosso Deus. Ore cantará baixando a labaia. Louvado seja Deus, aleluia, Pai. Glórias ao nome do nosso Deus. Domingo, então, a gente continua, tá bom? A clamar a Deus, a profetizar, a lançar a palavra profética sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, né? Próximo ano, para que Deus possa estar nos abençoando. Amém, amados? Vem, pastor, orar para encerrar, vem. Pastor Marco, vem cá. Vem orar para encerrar. Deus abençoe vocês, viu? Vamos ver se nas próximas a gente acaba mais cedo, tá bom? Hoje eu tive que passar 15 minutos, que eu tinha que conversar um pouco com vocês e entendi que é assim mesmo.
Tem dia que não dá para segurar. Glória a Deus. Aleluia. Oremos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por esse momento glorioso na tua presença. Agora, meu Pai, nos leva em paz e segurança aos nossos lares. E continua, Senhor Deus, nos protegendo, Senhor, nos livrando, meu Deus, de todo o mal. Tua palavra diz aqui, meu Deus, nesta noite foi muito forte o que o Senhor falou para nós. Se nós clamarmos ao Senhor, ficaremos livres dos nossos inimigos. Então, meu Deus, nos esconde atrás da tua cruz e nos livra de todo mal. No nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém e graças a Deus. Deus seja louvado. Dá uma palma para Jesus aí, igreja. Eita glória! Glória a Deus. Aleluia! Coisa maravilhosa. Amém, Jesus. Deus é bom. Glória. Faça assim com as vossas mãos. Glória a Deus. Que a bênção de Deus Pai, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Divino Espírito Santo, que esteja com cada um de nós e com toda a igreja de Cristo sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos digam Amém. está encerrada essa reunião. Vão na paz do Senhor Jesus, vão na paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória. Deus abençoe.